E aí pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso. Hoje, devido a uma pequena dificuldade técnica aqui, vocês não verão a minha bela figura aí fazendo uma introdução, né? Estilo Twilight Zone. Então eu vou começar direto com os slides, aí na aula seguinte eu volto a fazer a introdução em pessoa, beleza? Vamos falar de um tópico que aparentemente não tem nada a ver com sobrecarga de operadores, mas daqui a pouquinho vocês vão descobrir por que ele está colocado aqui no curso, que são as funções e as classes friend, né? Friend é de amizade mesmo, e aqui friend vai significar que você está concedendo acesso à intimidade da classe, digamos assim, né? Para alguém que é friend, para algum amigo, tá certo? Olha lá, uma função friend de uma classe é definida fora do escopo da classe, quer dizer, ela não é uma função membro, ela não é do escopo da sua classe, mas ela tem o direito de acessar os seus membros não public, os seus membros private e protected, que a gente vai ainda ver no futuro. É claro que também consegue acessar os public, né? Como qualquer um conseguiria. Então, uma função friend, ela não pertence à classe, mas ela tem autorização da própria classe, que considera ela como amiga, de acessar os membros private dela. Aqui está uma reedição do nosso tipo complexo que eu desenvolvi na última aula com vocês, né? Só que aqui eu coloquei tudo num arquivo só. Aqui está a definição, né, da classe, desde o if not define até o end if. E na sequência aqui eu coloquei a implementação das funções. Inclusive, já coloquei a função main. Beleza? Repara que tanto os métodos aqui, as funções membro normais aqui, tipo get, elas são... Cadê? Ah, não, ela já está implementada aqui direto, né? Mas tanto elas quanto os operator já são do contexto aqui complexo, quer dizer que elas pertencem à classe, então, obviamente, elas têm todo o direito de acessar as coisas dentro da classe, as coisas privadas dela, né? Só que, vou criar aqui agora um método de impressão. Também, ele é um método do contexto da classe, ele é do escopo da classe, né? Vou implementar ele aqui, void, como ele é do escopo da classe complexo, print, e aqui dentro, cout, é um número complexo, então não preciso disso, né? Real, mais a parte imaginária entre parênteses. Imaginária entre parênteses. Tranquilo? Aqui embaixo, deixa eu ver se tá tudo certo. Tá, eu string aqui, real imaginário, beleza. Aqui embaixo, eu fiz a declaração de dois números complexos, o A que é o 10 mais 0i e o B que é 10 mais 15i. Fiz uma soma do A recebendo A mais B, que daria 20 mais 15i, né? Depois, isso aqui eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, o motivo disso. E depois eu fiz o B receber B menos A, que daria 0 mais 15i. Vou imprimir os dois aqui. Então, ó, cout, números criados, barra n, vou print a.print, cout endl, b.print. Vamos ver o que acontece aqui. Return 0 aqui. Vou compilar esse arquivo, g++ complexo, -o complexo, exe. Aqui, como eu criei tudo num arquivo só, talvez eu não tenha falado entre vocês que isso era possível, mas a gente geralmente divide em arquivos para ficar mais organizado. Aqui, como eu estou mostrando só para finalidade de didática, eu coloquei tudo no mesmo arquivo e é um programa muito simples, né? É uma classe muito simples também. O ideal é que você divida cada um num arquivo, mas funciona assim. Vamos ver se não dá erro, né? Beleza. Complexo. Tá aí, ó. Os números criados foi 20 mais 15 e o... Ah, é verdade, né? É porque o A já estava... Eu tinha falado outra coisa para vocês porque eu tinha imaginado diferente. Então, A recebe A mais B, então o A passa a ser 20 mais 15. I, né? Esqueci de colocar o I lá também. Aí o B
é o B menos o novo A, né? Então, B menos 20 mais 15 vai dar menos 10 mais 0i mesmo. Tranquilo? Vamos mudar aqui só para ficar mais bonitinho, né? Beleza. Recompilo. Tá aí. Agora, imagine que eu queira dar acesso a uma função de fora da classe aos membros internos. Repara que print aqui, ó, ele acessa re e acessa in, certo? Quer dizer que ela tem acesso aos membros de dados da classe que são privados. Imagine que ao invés dela ser uma função da classe, ela não está, ela está no escopo normal, no escopo da main aqui. No escopo da main não, no escopo do arquivo principal, fora do escopo global, né? Eu queria fazer uma função que recebe um número complexo, vou chamar ele de C, e imprime as coisas dele. Imprime a parte real mais a imaginária I. Como é que faria? Se ela tivesse acesso, eu poderia fazer C.RE e C.IN. Não é? Só que, agora não é mais daqui, ó. Vou tirar isso daqui. Vamos compilar aqui e ver o que acontece. Opa, aí ó, que tanto de coisa. Olha lá, classe complexo não tem membro, print. Eu estou tentando acessar coisa que é privada, olha lá. Declared private here, está declarando imaginário privado, depois que está querendo acessar, como é que é esse negócio? Aqui embaixo, também, né? Eu deveria estar fazendo assim, ó, print A e print B. Que agora não é mais o próprio elemento que chama. É, na verdade, uma função comum, né, do escopo global que passa para ela como parâmetro complexo e ela resolve. Então, ó, vamos fazer aqui de novo. Mesma coisa, ó. Tem coisa declarada privada aí que você não pode acessar, não. Aí você fala assim, não, mas eu queria que a minha função fosse exatamente essa. Então, como é que eu faço? Eu tenho que vir aqui na minha classe e conceder o acesso para ela a uma classe, a uma função que seja friend. Fala assim, não, pode conceder para print, porque print é brother, é amigo. Complexo. Eu passo sempre como referência, tá certo? Como ela é print, poderia até ser const, por exemplo. Só para falar que não vai mudar, tá? Agora, continua igual. Porque eu tenho que colocar o const aqui também. Const complexo. Aí, agora sim. Se eu fizer a mesma coisa que eu tinha feito aquela hora, complexo, tá aí, ó. Funcionou. Ou seja, eu tenho uma função externa à classe que acessa o membro de dado, ou poderia até inclusive acessar uma função membro privada dela, porque a classe concedeu esse acesso. Ela falou que ela tinha uma classe friend, que chamava print, tinha retorno void e recebia um parâmetro do tipo complexo, referência, que era const. Tem que ficar bem especificado. É isso que é uma função friend. E além da criação de funções dependentes, também é possível criar funções membro de classes que são friends de outras. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho a classe list, né? Tem a classe list iterator, e dentro da classe list eu falo que a list iterator next é friend da classe list. Olha só, dá pra gente fazer isso. Só que aqui eu tive que dar, assim, colocar um protótipo da list, né? Porque aqui ele ainda não conhecia, ó. Senão ele não iria reconhecer isso aqui. E depois, dentro da list, você fala, ó, a classe next da list iterator, ela é friend da classe list. Então pode acessar lá os membros, por exemplo, qual que é o próximo nó de uma lista e tal, né? E além disso, ainda é possível fazer uma classe inteira amiga da outra, se você quiser abrir mesmo a exceção para tudo que tem em uma classe poder acessar da outra. Então, se você tiver aqui na classe list, por exemplo, você fala assim que a classe list iterator é friend dela e pode acessar o que ela quiser, tá? Friend class, tá vendo? Lá no outro, no código que eu acabei de escrever, a gente colocava friend e o nome, aqui a assinatura da função.
Importante notar também, ó, que lembre-se que é necessário expressar a relação de amizade só do lado que vai conceder o acesso, então é na classe que você define quem que são os friends, porque é ela que vai definir para quem que ela vai abrir ali os membros privados. E a relação ela não implica em um acesso mútuo liberado, então a amizade aí nem sempre é recíproca, né? Ali naquele exemplo de list iterator e list, por exemplo, se você listar que list iterator pode acessar tudo de list, não quer dizer que é o contrário, que list pode acessar tudo de list iterator. A amizade aqui ela é unilateral. Utilize funções friends quando for necessário que uma função não membro tenha acesso à representação da classe, né? Por exemplo, para melhorar a notação, ou para acessar a representação de duas classes e assim por diante. E prefira sempre funções membro a funções friend, garantindo assim o acesso adequado à sua classe. Mas por que eu estou mencionando esse negócio de função friend? Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Quando a gente sobrecarrega um operador, agora eu vou voltar isso aqui. O A mais B aqui, o que significa? Significa exatamente essa linha de baixo aqui, ó, que o A está chamando operator mais e passando o B como parâmetro. Certo? Então quer dizer o quê? Que o primeiro operando dessa operação aqui é o this, é quem está chamando o método. E o segundo é passado como parâmetro. Olha só, se a gente olhar aqui, é exatamente isso que está aqui. Ó. Ele só recebe um parâmetro, ele não recebe dois. Se eu quisesse, por um acaso, que eu ter mais liberdade nesse sentido, eu poderia criar o meu operator. Deixa isso aqui. Só. Eu poderia criar meu operator como friend. Então, ó, ao invés de eu fazer ela como função membro, eu faço aqui, ó, friend, complexo, operator mais, complexo, ela vai retornar um número complexo, né? E ao invés de receber um só, recebe dois. Aí eu venho aqui no meu número, no operator mais aqui, cadê? Aí, ó. E ela não é mais desse escopo, ela é uma função normal. E ela recebe o quê? Dois números complexos, o C1 e o C2, que ela vai somar. Aí como é que eu faço aqui? Double RI, beleza? Então, ó, C1.RE, C1.RE, M mais C2. Podia ser getReal, mas já que a gente está falando que ele tem acesso, ó, RE e M. Beleza? Dessa maneira aqui, o que vai acontecer? Vamos ver se está tudo certo. Tá. C não, né? Onde está aqui? C2. Tá vendo? Funciona também. O operator não tem que ser um membro da classe, ele pode ser um friend. Então, se eu fizer aqui a minha execução, deu na mesma coisa. Não tem problema nenhum. Qual que é a diferença? Aqui, se eu quisesse fazer o A receber B mais A aqui, A mais B, tanto faz o jeito que você faria. Isso aqui significaria, não significa que o B está chamando a função. A função está lá, eu passo B e A como parâmetros. Aqui no caso da soma não faz diferença nenhuma na verdade. Tá? Olha lá, se eu compilar aqui, dá igual. Só que vai ter um caso específico, por exemplo, imagine que eu queira imprimir o meu número complexo direto no Cout. Eu queria fazer assim, ó, Cout A, Cout B. Nesse caso aqui, eu vou ter que sobrecarregar o operator menor-menor. Só que, se o operator menor-menor, a sobrecarga, for um membro da classe, significa que o que está à esquerda dele, que deveria estar chamando. E, na verdade, a gente não tem acesso, não tem como a gente entrar na classe lá do OStream lá e criar no Cout uma nova função. A gente vai criar a função na
na hora que a gente estiver desenvolvendo a nossa classe complexo. Tá certo? Então, aqui seria alguma coisa no sentido de cout.operator menor menor, passando o A como parâmetro. Isso aqui não tem como a gente fazer, porque a classe desse aqui não está sob nossa responsabilidade. O ideal seria chamar a partir da nossa classe. Então, quando a gente vai sobrecarregar o cout e o cin também, a gente tem que fazer como friend. Olha só. Aqui eu não vou mais fazer essa print aqui. Vou fazer ó, friend OStream, que é o nome da classe que pertence ao cout, o tipo do cout, operator menor menor. Como ela é um friend, ela tem que receber os dois operandos como parâmetros. Então ela vai receber o cout e vai receber o que? Um número complexo. Sempre como referência aqui, porque objetos a gente vai passar como referência. Tá legal? Isso daqui, inclusive, pode ser o que? Const. Por quê? Porque eu não vou modificar o valor dele dentro dessa função. E agora, como é que eu faço para imprimir esse negócio? E por que está retornando o string? Daqui a pouco eu mostro por quê. Eu vou vir aqui, onde que está esse print aqui, colar. Tiro friend. Dou um nome para o meu streaming de saída, que geralmente eu dou aqui particularmente, né, no meu caso, o nome de out. E o número complexo eu vou chamar ele de C. Aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Out recebe a parte real, recebe mais parênteses, a parte imaginária e beleza. Isso daqui é suficiente para o quê? Para eu sobrecarregar o operador menor menor e fazer funcionar esse tipo de chamada aqui, direto. E para que eu retorno o allStream? Poderia ser void, né? Eu não estou só imprimindo, que retorno que tem ali. Porque se eu retornar um out, eu consigo fazer dessa maneira aqui, ó, B, por exemplo. Ou espaço E, B. Por quê? Vou deixar assim agora. Ó. Porque isso daqui resolve esse problema, quer dizer, imprime lá o A e retorna para mim quem? O cout. Aí o cout imprime e provavelmente lá automaticamente ele retorna o quê? Cout. Aí ele imprime isso daqui. Então toda vez que ele imprime, ele retorna o cout para que o cara possa fazer aqui o encadeamento de impressões. Vamos fazer o teste aqui? Se eu não esqueci de nada, vai dar certo. Esqueci. Deixa eu ver. Acho que está faltando... Ah, está faltando eu abrir a chave aqui. Isso que dá a gente ficar copiando e colando as coisas. Preciso fazer o que aqui? Return out. Né? Isso aqui eu tinha esquecido. Ele tem um tipo de retorno aqui. Vamos ver se hoje ainda eu passo um sem ter que corrigir, hein? Complexo. Aí, ó. Que beleza. Fez certinho. Olha só como é que a nossa main... Vou tirar esse negócio aqui. Como é que a nossa main está funcionando, parecendo que complexo é um número primitivo, um tipo nativo. Declarei, somei e subtraí com operadores normais. Imprimi os caras aqui no cout direto, sem problema nenhum. Olha só como que a main fica muito semelhante ao que seria se A e B fossem ints ou float. Né? Aqui ó, a gente usa tudo muito naturalmente. Aqui só para a gente reforçar a teoria, ó, a biblioteca de IOStream, ela provê operações de entrada e saída para texto e para tipos numéricos. Isso aí ela já provê. As definições se encontram principalmente nas classes, nos includes aí, né, nas bibliotecas iStream e OStream. Um objeto do tipo OStream converte objetos de um determinado tipo em um fluxo de caracteres, né, ou de bytes, aí, enquanto o objeto do iStream converte um fluxo de caracteres em um objeto. É exatamente o contrário, né? A OStream pega alguma coisa e coloca na saída. E o iStream pega alguma coisa da entrada e transforma no objeto. Os fluxos, os streams, né, padrão que a gente utiliza são o cout e o cin. Você pode enviar e receber qualquer tipo de dados primitivo usando o operador de extração ou de inserção, o menor, menor, maior, maior.
As bibliotecas C++ já têm isso sobrecarregados para cada um dos tipos fundamentais, incluindo até ponteiro e string asterisco, ponteiro de char no estilo C. Você também pode sobrecarregar esses operadores para realizar a entrada e saída de seus próprios tipos, como a gente acabou de fazer. Aqui eu tenho um outro exemplo, que é a classe point, ou stream. É o operador de entrada, que é sempre o menor, né? E o iStream, que vai ser o de entrada. Olha só, o stream é o que a gente acabou de fazer. Recebe o parâmetro out e um objeto do tipo da sua classe. Ela é friend, né? As duas são friend, por causa daquele negócio que eu falei para vocês da ordem dos operandos. E o iStream, como é que é? Olha lá, o cara vai entrar como com o ponto aqui, ou com o número complexo que a gente entrou lá? In. Daqui a pouco eu faço lá no número complexo pra gente ver. Vou fazer agora. Aqui eu vou fazer um operador de entrada, então. Só que em vez de ser oStream é iStream. Ele é o de inserção. iStream. E aqui não pode ser const, né? Porque exatamente você vai pegar o valor que ele vai digitar no prompt ali e colocar dentro do objeto. Então você vai modificar ele. Lá dentro. Já vou copiar aqui. Ela está como friend, tá, né? Beleza. iStream, vou chamar a minha entrada de in. Pode entrar chamado se você quiser, né? É que esse nome é bem intuitivo. In, o cara entra com a parte real do número e depois com a parte imaginária. Normal, igual a gente faria se estivesse entrando no programa principal. Return in, para quê? Para depois lá, se você quiser fazer um encadeamento de entradas lá. Aqui, deixa eu ver, tá com o valor padrão aqui? Tá. Vou criar A e B, sem entrar com nada. Vou pedir para o usuário entrar. Entre com o complexo A. Aí, o cara vai lá e entra. A. Agora, entre com o complexo B. Sem vitamina, complexo B. B. Aí eu faço as somas e falo os números criados. Não, na verdade, nem vou fazer as operações aqui, que senão a gente vai ter que ficar fazendo conta. Vamos deixar mais straightforward aqui. Putz. Ah, já sei. Vou tirar esse friend aqui. Falei que hoje não é meu dia de passar nenhum por direto. Complexo. Entre com o complexo A. O complexo A tem valor 10 e 9. E o complexo B tem valor 7 e 11. Tá aí, ó. Entrei com os números e imprimi eles aqui na main, usando notação bem simples. Sacando alguns pontos, a sobrecarga dos operadores de entrada e saída deve ser realizada através de funções globais friend. Então tem que ser friend sempre, a entrada e a saída. Isso devido ao fato do primeiro operando ser o objeto que manipula o string, né, o CIN ou COUT. É importante que as funções sobrecarga recebam como parâmetros referências para iStream e oStream e para o próprio objeto. Isso ainda é mais importante no caso do iStream, certo? Porque se você não passar referência, ele vai passar o quê? Por valor, vai modificar o objeto e depois não vai estar valendo. Então tem que ser sempre referência. Eu recomendo que todas as vezes que você passe um objeto para uma função, você o passe por referência. Se você não quiser que ele seja modado lá dentro, você coloca ele como const. Mas isso daí economiza até tempo de processamento. Também devemos retornar uma referência para o próprio objeto manipulador. Então, no caso do operator menor, você retorna uma referência para o oStream, e no caso do maior, você retorna uma referência para o iStream, para que o cara possa fazer esse tipo de encadeamento aqui. Um outro operador que também tem como a gente fazer sobrecarga é o operador de conversão de tipo. Então, se o seu tipo, se sua classe, ela puder ser convertida para outros tipos, você pode criar uma sobrecarga. Por exemplo, imagina que um número complexo você pode transformar ele para int,
você vai fazer o módulo, né? Raiz quadrada da parte real mais a parte quadrada imaginária, raiz quadrada disso. Você pode converter. O cara, quando ele colocar lá um operador de casting, lá, int entre parênteses antes do seu número complexo, o que vai acontecer? Ele vai pegar aquele número complexo, entrar na função que você sobrecarregou int lá e fazer essa operação que eu acabei de falar. Quadrado, a soma dos quadrados e a raiz quadrada. Olha lá, a maioria dos programas processa informações de muitos tipos. Às vezes, todas as operações estão no mesmo tipo. Você pode somar um int com um int produzir o outro e tal. Só que com certa frequência você pode converter dados de um tipo para outro. Isso pode acontecer em atribuições, em cálculos, em passagem de parâmetros para funções, né, em retorno de funções. E o compilador ele sabe fazer algumas conversões automaticamente, né, de tipos primitivos, e você pode ensinar o seu programa a fazer conversão também dos seus tipos customizados. Olha lá. Os operadores de conversão de tipo proporcionam um mecanismo para a conversão de um objeto de determinada classe em outro tipo. A sintaxe de um operador de conversão é muito parecida com a de um operador supercarregado. Então, olha só. Você pode declarar lá da sua classe um operator int, que vai fazer o quê? Transformar o this, né, o objeto que está sendo convertido, para inteiro. Inclusive, isso pode fazer para outra classe também. Se tivesse lá uma classe point, uma classe outra qualquer que você quisesse transformar o seu complexo naquilo lá, é só você fazer. Operator, o nome da classe, e esse const aí também. Converte o objeto tipo A para int, beleza. Veja como faríamos uma conversão de point para int. Aí, ó. Tá o point aqui, operator int. Ó, pra você ver, é muito fácil. Ele nem tem tipo de retorno, obviamente, porque o retorno é o qual tipo? É int, né? Ó, point operator int, o que ele retorna? Raiz quadrada. Voltando aqui para o nosso código, se eu quisesse fazer então um operador de conversão de complexo para int, eu poderia fazer o seguinte. Operator int, beleza, ela é uma função membro da classe. Vou chegar aqui embaixo, colocar aqui, ó, complexo operator int. O que ela retorna? Um inteiro, que vai ser a raiz quadrada da parte real ao quadrado, parte imaginária ao quadrado. Deixa eu colocar aqui biblioteca math. E depois eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, vou pular ali. Vamos colocar aqui, convertidos para inteiro, barra n, cout, int a, e int, pular ali. Vamos ver se dessa vez eu vou conseguir compilar de primeiro. Não. Cmath. A biblioteca math ela é legada do C. Então todas as bibliotecas que são legadas do C, a gente tem que começar elas com C. E eu acabei esquecendo aqui. Complexo. Ó, o complexo A eu vou deixar ele com a parte imaginária 0. Ó. E o B eu vou colocar um valor que vai dar bem exato aqui, que é 3 e 4, por exemplo. Daí dá 3 ao quadrado, 9. Mais 16 dá 25, raiz quadrada dá 5. Aí, ó. O primeiro é 10 mais 0, então ele deu 10. E o segundo é 3 mais 4i, que deu 5. Tá certo? Aqui, ó, a anotação de novo, muito simples. Ó. Transformei o A em inteiro, transformei o B em inteiro. Isso aqui poderia ser utilizado de outra maneira, se você assim preferir. Esse tipo de conversão aí acontece tanto através da utilização explícita do operador de conversão, quando a gente fez lá com a chamada do int, né, de maneira semelhante a isso aqui, quanto em uma atribuição ou passagem de parâmetros. Esse tipo aí a gente chama de conversão implícita. Então, ó, se você faz um ponto P2 aqui, ou se fosse um número complexo,
e atribui ele para um inteiro, implicitamente o compilador ele pressupõe que precisa fazer a conversão, e ele faz. Caso o criador do tipo de dados queira evitar esse tipo de conversão implícita aqui, o que você tem que fazer? Restringir a conversão apenas a manifestações explícitas de intenção. Então, aí é necessário você declarar o operador de conversão como explicit. Olha lá. Se você declarar ele explicit operator int, só vai ser transformado em inteiro se realmente o cara escrever lá int entre parênteses. Não dá para fazer implicitamente. E por último aqui, os operadores de comparação. É muito simples de fazer a sobrecarga deles, né? Uma vez que você já tem entendido como é que faz os dos aritméticos. Aqui está só uma listagem. É possível sobrecarregar qualquer um dos seguintes operadores de comparação. Ó, igual, diferente, menor, maior, menor, igual, maior, igual. Para que os operadores funcionem de maneira semelhante aos utilizados normalmente, é recomendado que o tipo de retorno dele seja bool. Por quê? Porque você compara. É maior? True. Não é? False. O é igual? True. Não é? False. Né? Muito importante saber, lembrar, né, eu já falei isso na aula passada, que a sobrecarga do operador igual, por exemplo, não implica na sobrecarga automática do operador diferente, ou se você fizer o maior, não quer dizer que o maior igual já está feito, você tem que fazer, se você quiser o seu, que funcione tudo, você tem que fazer a implementação de tudo. E é possível fazer a comparação entre objetos de dois tipos diferentes, por exemplo, tipo 1 e tipo 2, ou entre objetos de um mesmo tipo, né? Você que sabe aí. Por exemplo, se você quiser comparar um número complexo com um inteiro, você pode, né? Lá dentro você transforma ele para inteiro e compara. Exemplo, aqui ó, se eu declarar um bool operator igual, o que é? Ele é função membro, tá? Nesse caso aqui ele é membro. Aí o que acontece? Ele compara o this com o parâmetro. Ou você pode fazer ele como friend. Aí você passa os dois que você está comparando aqui e ele compara. As duas implementações são muito semelhantes, só que essa daqui tem um parâmetro só, né? Ela compara o x do this com o do p, e o y, mesma coisa. Se os dois forem iguais, retorna true, senão false. E o outro é diferente, né? Então ele retorna, ele pega o p1, se ele não for igual, se eu já tinha sobrecarregado o igual, eu posso tirar vantagem disso aqui, ó. Se não forem iguais, eu retorno true, se não, eu retorno false. Olha só que legal que fica um programinha aqui com comparações. Entrei com o P1 e com o P2, imprimi eles aqui usando minha sobrecarga de operadores. Fiz aqui uma comparação com o condicional ternário aqui, ó. Se P1 for igual a P2, eu falo que eles são iguais. Se não, diferentes. Pulo uma linha. Faço um P3. Verifico se eles são diferentes. O programa aqui, ó, ficou praticamente idêntico ao que a gente faria para tipos de primitivos. Tá? É uma comparação completamente segura. Isso aqui é só exemplo, né? Você poderia fazer para tipos não numéricos também. Aqui eu tenho uma turma de alunos, né, ó, que tem um vetor de nomes, um número de estudantes. Aí o que eu venho aqui no meu construtor e aloco a memória para o vetor de nomes, com S estudantes, né, que foi passado como parâmetro. No destrutor eu deleto esse mesmo ponteiro ali, né, o vetor dinâmico de nomes. No operator menor, o que eu faço? Eu simplesmente vou comparar a quantidade de estudantes que tem. Como é que eu comparo uma classe, um tipo classe? Aí isso daí é você que define. Você pode usar o operador menor e simplesmente ele vai retornar true se a sala tiver menos estudante que a outra. É o que eu fiz aqui. Eu simplesmente comparo o número de estudantes. Eu não olho nada relacionado à string de nomes, ao vetor de nomes. Aqui é uma utilização, ó, usando a minha Classroom. Aí tem um exercício para vocês fazerem. Eu vou implementar um tipo completo com seus meios de dados, funções membro e operadores sobrecarregados. O tipo que eu estou pedindo para vocês fazer é um ângulo. Ó, né? Um ângulo é o quê? É a inclinação entre duas linhas que se encontram em um mesmo plano. Pode ser medido em graus ou em radianos, aí você que sabe. Para ser utilizado em problemas de trigonometria. Quais funções que eu quero que tenha? Você vai ter atributo grau. Tá? Aí qual função membro que tem? Radiano, que retorna a conversão de grau para radiano. Seno, cosseno, tangente. Complementar.
Operadores mais e menos, que você vai somar o ângulo ou subtrair, né? Menor, menor e maior, maior, que é para você imprimir o ângulo simplesmente tacando ele no Cout e no Cin. Tacando no Cout para imprimir e no Cin para você capturar ele da entrada. E conversão de tipo para double, que é muito fácil, porque grau você pode ele mesmo fazer ele como float ou como double. A conversão fica bastante simples. Faça esse exercício e sobrecarga de operadores é isso. A finalidade é fazer com que o seu tipo de dados fique bem, a maneira de tratar ele fique bem parecida com o que a gente faz com os tipos primitivos. C++ é muito poderoso e dá bastante ferramentas para você fazer um tipo de dado customizado, personalizado seu, que é completo e tem tudo o que um tipo nativo tem. Beleza? Até a próxima aula. A próxima aula a gente vai começar a ver herança, e depois polimorfismo e assim por diante. Até lá!